Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que foram esses dias? Estamos mais uma vez aqui para a nossa EBD em casa. Na aula de hoje nós vamos estudar o crescimento do verdadeiro cristão, como é o crescimento correto, o crescimento sério, o crescimento eficaz, justo, de acordo com a palavra do Senhor, do verdadeiro cristão, né? O crescimento certo, o ideal, correto, que todo crente abalizado precisa ter. Nós vamos ter o nosso texto básico no livro de Efésios, capítulo 4, versículo do 1 e 3 e do 3 ao 7. E nós, desde já vamos ler para ganhar tempo, porque alguns irmãos têm dito que a aula está um pouco comprida, né? Então nós vamos procurar correr mais para isso, né? Amém, irmãos? Então vamos ver o nosso texto básico. O nosso texto base da lição de hoje, o crescimento correto do verdadeiro cristão. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 1, diz assim: Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. 2. Com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Mas a graça, versículo 7, desculpe. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. O versículo 12, ainda de Efésios 4, diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo muito importante. O 13, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Esse é o 14, tá? Amém? Irmãos, desculpe. Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Versículo 15. Antes, chegando à verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, no qual o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Veja como é muito importante. Esse versículo 15 e o 16 explica o porquê que o crente precisa ter o crescimento. Por que é importante o crente ter o crescimento correto, o crescimento certo, dentro do corpo de Cristo. Porque hoje em dia, irmãos, a maioria dos cristãos, ou daqueles que se chamam povo de Deus, né? Porque agora, na verdade, eu sempre falo, está um pouco difícil saber quem é de fato o povo de Deus e quem não é, porque está um pouco flexibilizado, né? Então nós não sabemos mais assim quem de fato está aos pés da cruz de verdade e quem está na igreja por outros motivos, que entrou, se fez parte do corpo de Cristo por outros motivos, com outros objetivos, né? Com outros interesses. Então, aqui, irmãos, essa é a nossa introdução. Eu fiz um resumo, né, como foi falado, para a aula ficar mais curta, porém objetiva. Nós vamos entender o porquê que nós devemos crescer agora nesse primeiro tópico. Que é uma introdução, quero deixar por que a gente precisa crescer, por que o servo de Deus precisa crescer sadiamente, corretamente, né, no corpo de Cristo. Porque nesse tempo eu escrevi assim, eu resumi aqui assim, o crente, na verdade, ele não está mais interessado em saber se ele está crescendo ou não, sadiamente.
O que acontece hoje em dia? Nós vemos que as pessoas que estão fazendo parte do corpo de Cristo, são servos de Deus, não estão mais preocupados se estão crescendo no tempo certo, se estão chegando no objetivo o qual o Senhor determinou para a vida de cada um, e não estão preocupados com a própria, às vezes até com a própria salvação, né? Então, assim, nessa lição aqui eu quero colocar 2 objetivos, que é o que nós não estamos vendo. O primeiro deles é o crente se preocupar primeiramente com a sua salvação e ter certeza se está crescendo, se está caminhando no caminho certo para atingir a salvação posteriormente, né, no final. E o segundo tópico que eu quero ressaltar e que eu vejo muito, nós vemos muito no meio do povo de Deus, é o crente não contribui para o crescimento do corpo de Cristo. Além de não se preocupar com a sua própria salvação, não se preocupa com o crescimento do corpo de Cristo. Aqui nós lemos no versículo 16, irmãos, no Efésios 4, que diz assim: do qual todo o corpo bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Segundo a justa, a correta, a ideal operação, ou seja, a ação de cada parte. Cada parte aqui fala de cada membro. Faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, o que nós estamos vendo já nesse primeiro tópico? Que se eu tiver o meu crescimento correto e eu agir dentro do meu chamado, dentro do meu ministério, sadiamente, eu vou estar contribuindo para o crescimento do corpo de Cristo. Por quê? Cada um vem com o seu chamado. Cada crente vem com o seu dom. Então, um vai completar o outro. O que eu tenho, eu ofereço. O que eu não tenho, eu vou receber do meu irmão, do dom do meu irmão, certo? O meu chamado é na palavra. Então eu vou servir a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, com o meu chamado, que é o da palavra, para edificar o corpo de Cristo. Só que precisa ter o irmão que tem o dom do louvor, né, que vai nos levar à adoração, conduzir à adoração. E nisso eu vou junto. Entro nessa adoração. Tem outro irmão que tem o dom, né, de administrar, e ele vai administrar todo ali os assuntos administrativos do corpo de Cristo, vai contribuir para o meu crescimento, para o crescimento daquele que tem o chamado do louvor, e assim consecutivamente. Mas nós entendemos que eu quero colocar aqui nesse momento, de uns anos para cá, quem conheceu a igreja do Senhor há 20, 30 anos atrás, vai ver que hoje é muito diferente. Por quê? Porque nós vemos hoje que, além de não contribuir para o crescimento do corpo de Cristo, os crentes, os evangélicos, os cristãos, não estão nem se edificando, nem se preocupando com a própria salvação. Amém, irmãos? Eu quero deixar essa introdução. Isso é um problema muito sério, porque a pessoa ela não avança e não ajuda o seu irmão em Cristo a avançar. Ou seja, está andando em círculo, né? Como Israel andou em círculo muitos anos, porque Deus estava provando, né? Então, é necessário. Então, o que é interessante, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, não perder tempo. Não perder tempo, porque o tempo está sendo abreviado. Significa que estamos caminhando para o final, para o desfecho, certo? Então nós precisamos agir de forma útil, de forma eficaz no corpo de Cristo. E eu vejo que, infelizmente, isso é uma realidade de quase conversando com os outros, né, com os irmãos. A gente vê que isso é uma coisa que acontece muito e que não é, assim, vamos dizer, na igreja, numa certa ramificação, mas na igreja do Senhor no geral. Está acontecendo muito. Há uma negligência, há
Há uma negligência com os crentes com o próprio chamado e com a própria salvação e com também a contribuição para o reino de Deus, para o crescimento do corpo de Cristo, que nós sabemos que é uma obrigação de todo crente, né? Principalmente dos obreiros, né? Nós estamos falando aqui de quem tem um chamado, quem tem um dom, que contribui como obreiro na casa do Senhor. Então aqui esse é muito importante, esse texto áureo, esse texto base da lição. Efésios capítulo 4, 1, nós lemos do 1 até o 16, você vai ter uma leitura mais completa, amém, irmãos? Então nós vamos aqui para a parte 2, o segundo tópico, né? O primeiro tópico, anteriormente estávamos fazendo uma introdução. Primeiro tópico, nós vamos falar a palavra do Senhor diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Amém? Eu quero ler aqui com os irmãos Oséias capítulo 6, a nossa primeira referência bíblica. Oséias capítulo 6, versículo 3. Oséias capítulo 6, versículo 3. Vamos ser mais objetivo. Oséias capítulo 6, 3 diz assim: tornemos para o Senhor e Ele... desculpe, irmãos, não é essa referência. Eu anotei errado. Oséias 4, 6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu rejeitarei, para que não sejais sacerdotes diante de mim. Visto que esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. É uma palavra assim muito difícil, mas que mostra a realidade, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ler mais uma referência aqui com os irmãos. Aqui. Agora sim, Oséias capítulo 6, versículo 3 diz assim: conheçamos e prossigamos. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Versículo 3 de Oséias capítulo 6. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É muito desconexo, é muito incoerente, irmãos, o crente, aquela pessoa que se chama pelo nome do Senhor, não conhecer o seu Senhor. Se eu não conheço o meu Senhor, automaticamente eu não vou conseguir ter orientação dele, não vou conseguir ter direção dele. Então vai ser muito difícil a minha vivência, o meu crescimento. Porque aquele que é o governador da minha vida, aquele que é o dono, é o guia que comprou a minha vida, eu não conheço ele, não tenho, digo eu como um exemplo, né? Mas a pessoa que não conhece o Senhor. Se você não conhece o teu Senhor, se a pessoa não conhece o seu governador, o seu guia, vai ser um relacionamento desconexo, né? E obviamente que vai haver uma ruptura. Como nós lemos aqui no capítulo 4. O Senhor fala aqui no capítulo 4 como o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então é muito complicado, é difícil ter um crescimento justo, bom, se eu não conheço o meu Senhor, se eu não conheço o dono da minha vida, né? É como um relacionamento homem e mulher. Não tem como ter um relacionamento homem e mulher, um casamento, se não há conhecimento, não há diálogo, não há a sinceridade diária, então não tem como ter um relacionamento, né? Deixa eu ajustar aqui, mas que o sol está batendo aqui, e aí eu
Acho que aqui ficou melhor. E aí eu vou, não consigo ver a câmera, agora acho que está melhor. Então, assim, o primeiro tópico, né, o conhecimento de Deus e da sua palavra. Aqui nós lemos no capítulo de Oséias, capítulo 6, falando que nós devemos conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. E como é que nós conhecemos o Senhor? Nós conhecemos o Senhor através da palavra primeiramente. Primeiramente, através da palavra dele. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para depois nós termos, então, um aprofundamento, né? Nós nos aprofundarmos nesse relacionamento. Mas ele começa através da palavra. Depois ele vai partir para a oração e para o jejum. E com esses três caminhos, com essas três forças, nós vamos ter um se achegar a Deus, um se achegar a Deus. Porque muitas vezes nós estamos orando e nós queremos uma resposta de Deus, mas Deus vai nos dar a resposta na palavra. E muitas vezes nós estamos estudando a palavra do Senhor, buscando a palavra do Senhor, mas nós vamos ter como é que eu posso dizer, a revelação quando nós vamos orar. Então nós não sabemos como é que Deus vai nos responder, mas nós sabemos que Ele vai responder. Por isso nós precisamos estar nesta comunhão, nessa conectividade, através do conhecimento da palavra, da Bíblia, através da oração e através do jejum. E óbvio, andarmos, como nós falamos, não é, corriqueiramente ligados no Senhor o tempo todo. Porque eu não posso, como é que eu posso dizer, ignorar, né? Eu não posso ignorar essa conexão de mente, de coração com o Senhor. É assim que o Senhor vai falar, Ele vai responder, Ele vai entrar com essa participação dEle nesse relacionamento. Então, aqui a primeira palavra fala sobre isso. Então, no crescimento saudável, veja que através disso, eu iniciei lendo a palavra, iniciei tendo um conhecimento da Bíblia, passei para a oração, passei para o jejum. É claro que fazer a obra de Deus também é fundamental, mas eu não posso querer fazer a obra de Deus se eu não tenho esses três pilares estabelecidos na minha vida. E então, assim, nisso existe como que eu posso falar? O crescimento, esse é o crescimento ideal. Esse é o crescimento ideal. Primeiro eu preciso construir o meu relacionamento com o Senhor, para depois eu me colocar à disposição para fazer a obra de Deus. O que acontece hoje em dia? E aqui nós vamos passar para o segundo tópico. Hoje em dia nós temos uma queima de etapas. Nós vemos muitas pessoas, eu posso falar porque eu estou na casa do Senhor desde que eu nasci, né? Então, uma vida inteira eu vi a transição da igreja do Senhor, eu vi a igreja mudando, se modernizando, eu vi a igreja se mundanizando. Então, assim, não estou aqui me colocando como melhor do que ninguém, amém, irmãos? Mas eu digo que eu vi essa transformação da igreja, essa banalização do evangelho, essa mistura com o mundo, essa admiração que a igreja do Senhor passou a ter pelo mundo, com isso trouxe o mundo para dentro da igreja. Então, como é que eu posso explicar para os irmãos? Nos tempos mais, vamos dizer, 30 ou 35 anos atrás, para alguém chegar a ser um pastor, era necessário ter pelo menos de evangelho 25 anos, 30 anos. Não estou especificando esse tempo. Tem pessoas que levam mais tempo e outras que levam menos tempo. Mas hoje você vê pessoas com 10 anos no evangelho que já são pastores. Não tem como, irmão. Nós precisamos passar por todas as etapas. Esse é o crescimento saudável. Levando em consideração que a pessoa já tem uma vida de jejum, uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, de conhecimento, de relacionamento pessoal, particular, no seu dia a dia com o Senhor.
e depois ela vai ter um crescimento eclesiástico, né, na presença do corpo de Cristo. Então, iniciando como, vamos dizer, um cooperador, eu não vou dar cargos, eu vou falar, vamos dizer, as patentes, né? Começando como um cooperador, passando por um diácono, depois para um presbítero, depois para evangelista e por último para pastor. Então, irmão, veja que não é possível a pessoa ter um crescimento certo, correto, ideal. Por quê? Porque em todas essas faixas, essas etapas, é necessário ter um amadurecimento e uma experiência. É necessário ter um aproveitamento em todas as etapas, um crescimento ideal nelas. Eu preciso, dentro de tudo isso, Deus ele vai provar. Ele vai provar você na condição de cooperador, ele vai provar você na condição de diácono, de presbítero, de evangelista e também de pastor. Não pense que quando chegar pastor acabou as provas, acabou os testes, acabou o refino. Não, mas o que nós vemos é que é necessário para ter um obreiro, um servo de Deus, que possa contribuir com o corpo de Cristo e que esteja em dia, com o seu altar em dia, né, perante o Senhor, ele precisa ter esse crescimento ideal, de acordo com a palavra de Deus. Então é necessário percorrer todos esses anos de vivência na presença do Senhor, ser experimentado através das provações, passar por provações na vida profissional, na vida financeira, na vida familiar, na vida matrimonial, na vida ministerial. Porque o que nós vemos hoje? Hoje nós vemos pessoas que chegam no Evangelho e têm uma carreira relâmpago, tem um ministério relâmpago. Só que daqui a pouco é como fogo, sobe muito alto aquela labareda, daqui a pouco abaixa e só sobra cinzas. Não há uma permanência. E muitas vezes através disso vem o escândalo. Vem o mau testemunho. Por quê? Porque não houve um amadurecimento. A pessoa já foi jogada lá para o alto sem ter aquele crescimento gradual em que a pessoa passou e conheceu ao Senhor de todos esses degraus, contribuiu com o corpo de Cristo, renunciou de todos esses degraus. Não, ele chegou na igreja e em pouco tempo já foi colocado, como eu vi, pessoas que eu conheço que não passaram por essas etapas. Logo foram ungidos a pastor, foram ungidos a pastora. Eu sei que tem pessoas que têm uma evolução mais rápida, mas é necessário, não se pode pular de um diácono para pastor, né? Não se pode pular de cooperadora para pastora. É necessário. Por quê? Porque não se pode negligenciar o crescimento necessário. As provas, os vales, os desertos são muito importantes na vida do crente. São muito importantes. São eles que fortalecem a nossa fé, que confirmam o chamado, que nos confirmam a intenção do coração, a intenção da nossa mente, se nós estamos prontos ou não para uma próxima etapa. Muitos não são nem libertos, irmãos. Muitos ainda trazem uma bagagem, então fica um crente misturado, um crente doente, um crente que ainda não é liberto, tem feridas do passado, que ainda não liberou perdão. Ou seja, é um terreno que não estava pronto para receber como eu vou dizer, para dar frutos perfeitos. É um terreno que ainda não estava pronto. Então foi lançada a semente, foi dado ali o trabalho, a posição, a responsabilidade. Só que a pessoa não tem conhecimento ainda. E isso me estendi muito no primeiro tópico, mas isso é o primeiro tópico. Eu só anotei 2 e a conclusão. Então esse é o crescimento ideal, o crescimento certo, o crescimento ideal que é necessário para que lá na frente não haja desistência. E aí nós até já antecipamos, né, o crescimento defeituoso. Então ainda existe a outra parte, né, que é esse segundo tópico que eu quero dizer, que é o crescimento defeituoso.
é esse crescimento relâmpago. É um crescimento que ele é baseado mais no orgulho do que em amor pela obra de Deus. Ele é mais baseado em orgulho. Não tem base no amor de Deus, não tem aquela abnegação que precisa ter para fazer a obra de Deus, porque não é fácil fazer a obra de Deus. É necessário abrir mão de muitas coisas e deixar muitas coisas para fazer a obra de Deus. E é aqui que entra o versículo de Oséias 4, que fala, 4:6, que fala: o meu povo errou porque lhe faltou conhecimento. Então, nós vemos que é possível, muito possível errar, e errar muito na caminhada cristã, no ministério. A palavra do Senhor diz, então, que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Na graça e no conhecimento. Eu quero ler aqui com os irmãos, ainda Efésios capítulo 2. Quero ler aqui Efésios capítulo 2, versículo 21 e 22. Versículo 21 e 22, que diz assim, ainda sobre o crescimento perfeito, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. É tremendo, né? Então aqui nós entendemos que não é só para edificar o corpo de Cristo, para contribuir com a edificação do corpo de Cristo, não. É para se tornar templo do Senhor, se tornar templo do Deus Altíssimo dentro de nós, mas é necessário ter um crescimento, porque o Senhor ele não pode habitar, ele não pode conviver, ele não pode trabalhar, não pode usar uma pessoa que não tem conhecimento dele, que não conhece a forma dele de agir, de falar, quando ele começa, quando ele para, quando ele está em silêncio. Então é necessário o crescimento ajustado e correto. O crescimento então defeituoso, vamos dizer assim, que é a pessoa que só cresce na graça, né? A pessoa que só cresce ali na graça, ela só quer ser ter um crescimento baseado no orgulho, vamos dizer assim, né? Que não quer crescer assim de uma forma paulatina. É uma pessoa que tem pessoas que têm pressa, né, na caminhada. Então essa pessoa ela não vai crescer no conhecimento, ela vai crescer somente na graça. Ela vai buscar o poder, ela vai, amém, é necessário. Não é só na palavra, mas é um conjunto. Então essa pessoa ela não vai buscar o conhecimento do Senhor, ela vai buscar somente o movimento, vai buscar os dons espirituais, vai buscar, como dizem aí, o reteté, né? E vai buscar somente, como é que eu posso dizer, atrás de profecias, atrás de revelações. Então ela só quer a parte rápida e a parte do visível, aquela parte do movimento mesmo que tem no Evangelho. Eu sou do movimento, eu sou vamos dizer assim, do sobrenatural, mas precisa ter o conhecimento do Senhor nisso, o pessoal, porque senão nós podemos ser enganados no meio de toda essa movimentação, né? De todo esse exagero. E esse crescimento que pula a etapa, que não conhece o Senhor pessoalmente, que não tem um relacionamento, que não foi maturado através dos anos, esse é um crescimento defeituoso, é um crescimento relâmpago, mas que não tem base. O Senhor Jesus fala na parábola de Mateus capítulo 7, sobre construir a casa na rocha e não na areia, porque quando vier os problemas, quando vier os próprios problemas da pessoa, ela não vai saber lidar com aquilo que está dentro dela, que não foi liberto, que não foi limpo. Aquilo vem para fora, uma hora vem para fora. E aí vem os escândalos, vem os maus testemunhos. Essa pessoa vai se achar envergonhada. O próprio Satanás vai apontar, né? Então, aí esse é o segundo tópico, que é o crescimento defeituoso. Então, aqui nós temos
Agora, a conclusão. Eu quero ler aqui com os irmãos ainda 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, eu anotei aqui, do 1 ao 5. Diz assim, 1 Pedro 2, do 1 ao 5. Deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo, para que vás crescendo, né? Se é que já aprovastes que o Senhor é benigno. Versículo 4 diz assim, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovado, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo Jesus. Amém? Essa é a terceira referência que eu quero deixar aqui para nós entrarmos na conclusão. A conclusão, então, é que, como nós já falamos na introdução, a pessoa que está nessa condição, o obreiro, pior ainda, o obreiro que está nessa condição, essa pessoa está afetando a própria salvação e também não consegue contribuir para o corpo de Cristo logo, quando se conseguir chegar diante do Senhor, chegará com as mãos vazias. Amém, irmãos? E, então essa foi a lição de hoje, dessa semana. Falamos então do crescimento justo, do crescimento correto do verdadeiro cristão, que deve crescer na graça e no conhecimento, e não ter um crescimento relâmpago, um crescimento baseado no orgulho, para parecer que é mais eficaz que os outros irmãos. Não. O crescimento justo e correto, ele leva tempo, leva anos, porque ele inclui provas, sofrimento, só que também tem honra, tem confirmação, tem respeito, e o Senhor é quem vai à frente. Amém? Eu quero agradecer os irmãos que até aqui teve a paciência de estudarmos. Eu peço desculpa se foi um pouco corrido, porque os irmãos disseram que precisava ser mais rápido, mas nós vamos melhorar tudo isso, amém? Eu quero dizer a você que o Senhor é contigo e fica na paz do Senhor e uma boa semana, amém? Tchau, tchau.